Oi, pessoal, meu nome é Amanda. Recentemente, aprendi que todas as decisões na sua vida precisam ser bem pensadas. Caso contrário, você pode ter que pagar um preço alto pelo seu erro. E o meu custou 1 ano da minha vida. Costumo tomar decisões muito rapidamente. Eu sempre achava que era jovem e não importava como a minha vida terminaria, ainda teria tempo para mudar tudo. Então, depois que terminei a escola, escolhi uma faculdade quase aleatoriamente e me mudei para lá para estudar. E tive muita sorte. Comecei o período mais legal da minha vida. Eu tinha muitos amigos e muito tempo livre que podia passar com eles. Então você pode imaginar o que fazíamos na maioria das vezes. Claro, saíamos sempre. Íamos inúmeras vezes a clubes e festas. Mas o mais legal é que durante esse período me apaixonei por alguém. Nós estávamos juntos na mesma classe. O Chris era um cara legal e fiquei muito feliz por ele ter me notado e me chamado para sair. Então começamos a namorar e nosso relacionamento era simplesmente demais. Ele era atencioso, sensível e doce. Sem falar que era de uma família bastante rica. Por isso, frequentemente íamos a lugares legais e restaurantes caros. Ele era o namorado dos meus sonhos. Nós dois pensávamos que éramos o amor da vida do outro. Então, quando ele pediu a minha mão 1 ano depois, tomei a decisão muito rapidamente. Quase chorei de felicidade e gritei sim, sim, claro que sim! Então, tivemos um lindo casamento, uma maravilhosa lua de mel e eu estava muito feliz por ter tomado a decisão de me casar com o Chris. Então nos deparamos com a questão da casa. Queríamos morar juntos, mas ainda não estávamos trabalhando e não podíamos comprar um apartamento. Mas os pais do Chris nos deram como presente de casamento 1 ano de aluguel. Eles queriam que pudéssemos viver confortavelmente. E em 1 ano estaríamos formados na faculdade e começaríamos a nos sustentar. Então nos mudamos para um apartamento novo e começamos uma nova vida juntos. Desde que começamos a viver juntos, nossas vidas ficaram um pouco mais tranquilas. Eu vi isso como uma oportunidade de passar mais tempo estudando e procurando emprego. Claro, perdi um pouco o estilo de vida rock and roll da faculdade, mas agora éramos um casal oficialmente e tínhamos que pensar no nosso futuro. Infelizmente, meu marido tinha uma opinião diferente. Ele queria continuar saindo e ia levar o mesmo estilo de vida. Tudo bem no começo, afinal eu não podia impedi-lo de se divertir. Logo encontrei um emprego e fiquei muito feliz. Eu tinha independência financeira e até consegui financiar um carro. Então eu passava metade da minha vida na faculdade e a outra no trabalho. Era difícil, mas eu adorava. Em algum momento, meu marido começou a se afastar de mim. Aconteceu gradualmente. A princípio, o Chris reclamou que passávamos muito tempo longe e que ele sentia muita falta de mim. Mas então ele começou a ir à festa sem mim, pois eu não conseguia dançar a noite toda e depois passar o dia inteiro sendo produtiva. Às vezes eu fazia concessões e saíamos, e uma dessas noites tivemos nossa primeira briga séria. Tudo por causa da Clara. Ela era nossa colega de classe e sempre andava com o Chris. Então estávamos em uma festa e era hora de ir embora, pois eu tinha aula de manhã. Começamos a nos despedir de todos, e a Clara começou a tentar convencer meu marido a não ir embora, porque toda a diversão estava apenas começando. Ele se ofereceu para ficar, mas eu não ia, então a Clara me chamou de chata. Mas a coisa mais irritante foi que o Chris a apoiou, e foi aí que comecei a brigar com ele. Meu marido estava cansado de eu estar ausente da vida dele, e estraguei o pouco tempo que passamos juntos. Fiquei triste por ele estar agindo como uma criança e não entender que éramos adultos e que precisávamos pensar no nosso futuro. Então a situação ficou realmente tensa. Mas no final chegamos a um acordo e nos reconciliamos. Pelo menos foi o que pensei. Algumas semanas depois tive alguns problemas. Meu carro quebrou no caminho da faculdade para o trabalho. Esperei muito tempo por um guincho e percebi que naquele dia não daria mais tempo para ir trabalhar. Então liguei para o meu chefe e tirei o dia de folga. Depois que deixei o carro na oficina, fui para casa. E quando entrei no apartamento, vi algo que não esperava. Havia roupas espalhadas e ouvi 2 vozes no quarto. Quando abri a porta, vi meu marido deitado na cama com a Clara. Ai, meu Deus! Eu nunca gritei tão alto na minha vida. Nunca disse palavras como as daquele momento. Chutei a Clara para fora de casa e comecei a brigar com o Chris. Você pode imaginar que não foi uma conversa muito agradável, e o que mais me incomodou foi o fato de o meu marido não se sentir culpado. Aquele maldito me traiu e tentou me fazer sentir culpada por isso. Falou que eu não ficava tempo suficiente com ele e que eu havia mudado muito nos últimos meses.
Eu não ia perdoá-lo, então conversamos sobre divórcio. Mas havia um problema. Eu não tinha onde morar. Além disso, precisava pagar o financiamento do carro, então não havia dinheiro para alugar outro apartamento. Então decidi que iria ficar lá. Afinal, o apartamento foi um presente de casamento para nós dois. O Chris foi contra, mas não tinha escolha. Os pais dele gostavam de mim, e se eu contasse o que o filho deles havia feito comigo, ele seria punido. Nenhum de nós queria ceder, então ficamos no apartamento, só que me mudei para o outro quarto. Claro, o Chris não gostou que decidi ficar, então tentou tornar minha vida um inferno desde o início. Eu passava o dia inteiro na faculdade e no trabalho, e quando tentava relaxar em casa, ele estava sempre ouvindo música alta ou se encontrando com a Clara. Claro, isso provocou muitas brigas, mas elas sempre terminavam da mesma maneira. Se eu não gostasse de algo, então deveria sair. Mas aprendi a tolerar as provocações dele e até senti como se minha vida tivesse melhorado. Então os próximos 6 meses que eu precisaria morar ali não seriam tão dolorosos. Silenciosamente, paguei meu empréstimo e economizei dinheiro. Mas então, o Chris passou dos limites e a Clara começou a viver conosco. A nojenta daquela Clara! Eu odiava tudo nela. Era uma pessoa insuportável e parecia uma boneca estúpida. Só que a boneca sabia como me dizer coisas desagradáveis. A partir daquele momento, meus colegas de apartamento não eram apenas agressivos passivos, mas passaram a me atacar ativamente. Estavam roubando minha comida, jogando minhas coisas fora, e algumas vezes percebi eles andando pelo meu quarto. Os dois pareciam determinados a me tirar de casa. Eles não apenas tornaram minha vida difícil em casa, mas também tentaram me humilhar na frente dos meus amigos e colegas de classe. Uma vez eu estava saindo do trabalho e ouvi música alta ao me aproximar do apartamento. Quando abri a porta, vi aquele horror. Muitas pessoas dançando e se divertindo, lixo e garrafas estavam espalhadas por toda parte. Estava claro que o Chris e a Clara estavam dando uma festa. Naquele momento, fiquei muito zangada. Desliguei a música e comecei a gritar que a festa havia terminado e que todos tinham que sair imediatamente. Naturalmente, todo mundo odiou. E a Clara começou a provocar. Ela disse, obrigada por estragar a diversão, senhorita Amanda chata. E então, todos me vaiaram. Ficou claro que ela havia dito aquilo de propósito para me envergonhar e começar uma briga entre mim e meus amigos. Minha paciência estava chegando no limite, mas as coisas melhorariam em breve. Nosso último mês de aluguel do apartamento começou e coincidiu com nossos exames finais. Houve muita pressão durante aquele período, pois o resultado determinaria o nosso futuro. E me preparar para as provas foi difícil, pois eu morava com 2 malucos. Então, tentei colocar meus fones de ouvido e ouvir música enquanto repassava meus materiais de estudo. Dediquei muito trabalho e tempo preparando tudo, mas um dia esse material sumiu. Claro, imediatamente pensei que o Chris o roubou, pois ele estava estudando para o mesmo exame. Eu estava me preparando para brigar novamente, mas quando fui até o quarto dele, ele não estava em casa. Então, decidi procurar ali e logo encontrei a minha pasta. Mas de repente, bolei um plano. Decidi não retirar minhas anotações. Pelo contrário, eu poderia usá-las para enganar o Chris. Passei algumas horas fazendo folhas de dicas falsas com fórmulas inventadas e respostas incorretas e depois as troquei. Então, peguei minhas coisas de volta e adaptei as do Chris. Um dia antes do exame final, arrumei minhas coisas e me preparei para me mudar. Pela primeira vez, o Chris ficou feliz. Ele viu que eu estava indo embora e ficou sentado no quarto dele, satisfeito e silenciosamente se preparando para o exame. Era tudo o que eu precisava. Ele nem percebeu a armação. Todos aqueles anos na faculdade que ele passou em festas intermináveis e não prestou atenção ou estudou. Minha surpresa era por ele não ter sido expulso. O dia importante chegou. Era difícil e eu estava muito nervosa, mas consegui e tirei um A. Isso significava que eu havia completado aquela fase da minha vida e que a havia realizado com perfeição. E como eu havia planejado, o Chris e a Clara foram reprovados no exame. Aposto que os dois nem sabem qual foi o motivo do fracasso. Agora, ambos têm um grande problema com seus estudos e problemas ainda maiores com seus pais. Liguei para o pai do Chris e lhe contei como o filho havia se comportado durante o ano. Ele é um homem decente e não esperava que o Chris fosse tão idiota. E eu estou muito feliz por ter saído vencedora daquele jogo. E só consegui isso pois não medi tempo e esforço para estudar e trabalhar. Já paguei meu financiamento do carro e posso alugar um lindo apartamento e fazer planos para o futuro.
E toda decisão que eu tomar daqui pra frente será cuidadosa e bem pensada. Vivi no inferno por 1 ano, porque eu não consegui ver o Chris como uma pessoa que ele realmente era. Mas foi uma lição importante pra mim, e nunca repetirei meu erro. Você seria capaz de sobreviver por 1 ano em um ambiente como esse? Como lidaria com colegas grosseiros? Conte pra gente nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos.